com os nossos estudos, é, retomando técnica da mediunidade, lembrando que a gente sempre faz esse estudo, quinta sim, quinta não, intercalando com o estudo de Pietro Baldi, que são todas as quintas-feiras. E a gente resolveu inserir agora a técnica da mediunidade por causa do tipo de assunto que tem a ver com sintonia, tem a ver com ressonância, tem a ver com o corpo mediúnico, com a estrutura do médium, com o trabalho de mediunidade em si. E lá em Ubaldi a gente está estudando a fenomenologia do universo, da lei do Pai que atua no universo e das forças que constituem esse ambiente no qual nós vivemos. E nós ainda estamos aqui na fase do estudo do plano físico, do plano da eletricidade. A gente continua avançando. Mais tarde a gente vai entrar em outras fases do estudo, mas por enquanto a gente está pegando a coisa bem básica. E Pastorino, aqui nesse primeiro capítulo, ele está fazendo algumas associações, algumas analogias em relação à questão da física, em relação à questão da eletricidade com a mediunidade em si. Então são os quesitos mais simples da parte física, da parte mecânica, da mediunidade em si. A gente sempre pensa em mediunidade como uma coisa, digamos assim, de influência espiritual, né, e de receptividade por parte do médium. Mas ela tem todo um fenômeno material, um fenômeno físico e um fenômeno que é muito equivalente também à questão do funcionamento da eletricidade e também da tecnologia que a gente utiliza de recepção e de emissão de informação. Então, Pastorino, nesse primeiro campo aqui, ele está fazendo essas análises, ele está nos mostrando, em comparação com o serviço mediúnico, como é que funciona esses campos de atuação da mediunidade e nada melhor do que utilizar o campo da eletricidade do plano físico para fazer essa analogia para tentar apresentar isso para a gente, tá bom? Hoje, então, nós vamos começar falando da resistência. O que é uma resistência? Qualquer condutor de eletricidade, por melhor que seja, opõe uma resistência, faz uma oposição. Nós já vimos a questão dos condutores de eletricidade. Então, o pastor está lembrando aqui que em física, ou quem estuda o campo da elétrica, sabe que por melhor que seja o condutor que conduz a eletricidade, pode ser um fio de cobre, pode ser um pedaço de aço, pode ser a água, pode ser. Existem vários tipos de condutores de eletricidade, eles oferecem algum tipo de resistência, porque eles são material, eles existem. Isso nos leva a um outro pensamento importante com relação à questão do médium em si. O médium está incorporado, estou falando do médium aqui, incorporado na Terra, num planeta físico com corpo de carne, tá certo? Ou seja, materializado. Então esse médium, ele oferece alguma resistência no campo mediúnico? Oferece. A própria matéria dele em si, ela pode ser um receptáculo também, mas ela também oferece um campo de resistência de alguma forma. Então, se não houvesse essa resistência, não haveria aderência. Não havendo aderência, não há comunicação espiritual. Às vezes, essa resistência pode ser boa, pode ser ruim. Às vezes, ela pode ser quase próxima do zero, dependendo da evolução da moralidade, da experimentação do médium na sua, vamos dizer assim, não é o termo correto, mas na sua trajetória ou carreira mediúnica que ele já vem realizando no transpassar das suas encarnações. Tá? Então, evidentemente que a resistência ela faz uma oposição à passagem da corrente. Essa resistência é medida em OHMS, eles chamam de ohms. E há leis estabelecidas para medi-la. Então, por exemplo, esse OHMS, ele, digamos assim, é a unidade de medida pela qual se observa qual é o nível de resistência que um determinado condutor de eletricidade apresenta. Então, por exemplo, o comprimento do fio, por exemplo, ele é uma forma de medir essa resistência. A grossura do fio, a temperatura e o material de que é construído esse mecanismo condutor de eletricidade, ou da energia, por assim dizer. Então, quer dizer, se eu tenho um fio de cobre, o fio de cobre ele transmite muito mais, ele oferece menos resistência na transmissão da eletricidade do que um fio de aço. Apesar de que o fio de aço também transmite, mas oferece mais resistência. Ele transmite. A madeira oferece mais resistência. A borracha, por exemplo, ele quase que isola. Nós temos aí uma série de fatores que vão fazer diferença na questão da medição e da capacidade de se tornar resistente ou menos resistente à passagem da eletricidade num condutor de energia, né? Continuando.
Assim a resistência será maior. Então vamos ver os fatores que fazem com que uma resistência possa se tornar maior. Se o fio for mais comprido, pode tornar a resistência maior. Se o fio for mais fino, torna a resistência maior, tá certo? Se a temperatura for mais elevada e vice-versa, ou muito abaixo, né? Então, quanto ao material, um exemplo, o ferro opõe 6 vezes mais resistência que o cobre. Então, quer dizer, o cobre é muito melhor para transmitir a eletricidade do que o ferro. Então, existem vários fatores. Por exemplo, por que um fio mais comprido oferece maior resistência? Porque o percurso é maior, onde a eletricidade vai passar. Então, de alguma forma, ele tem digamos, um grau de dificuldade maior. Então, se eu tenho aqui um fio de 50 metros para transmitir um sinal elétrico por ele, evidentemente, se eu tiver um fio de 30 centímetros, qual que vai transmitir mais rápido? Qual que vai oferecer menos resistência? Então um fio menor, eu posso garantir, por exemplo, que um fio mais curto, de 30 centímetros, eu posso garantir que a carga que vai ser colocada no início de uma polaridade desse fio, no início do fio, por exemplo, numa ponta de eletricidade, vai chegar quase inteira no final. Já um fio de, por exemplo, 50 metros, já é mais difícil essa garantia. Pode ser que a eletricidade ela vá se dissipar durante esse caminho de 50 metros, é natural. Então a gente vê que no campo da eletricidade, no campo da eletrônica, no campo da elétrica, existe, digamos assim, algumas resistências que precisam ser vencidas. Daí a necessidade da evolução da tecnologia, dos estudos, daí o fato dos fios serem capados, alguns fios serem capados, outros terem uma bitola mais grossa, mais espessa, como é o caso do casa, quando você vai usar, por exemplo, um forno micro-ondas, ele tem que ter uma bitola mais grossa, mais espessa, ou um chuveiro de 220 e por aí vai. Existem vários fatores que fazem com que é preciso realizar um processo para vencer a resistência a fim de que a gente possa transmitir a eletricidade, tá bom? Então vamos continuar. Eu não sou especialista em eletricidade, mas dá para a gente ter uma ideia disso, né? Agora nós temos um outro fator que se chama assim, impedância. O que é impedância? Na corrente alternada, a resistência da bobina tem um nome especial, é chamado de impedância, está dizendo o Pastorino. O fio se opõe muito mais à corrente alternada que à corrente direta. Então quer dizer o seguinte, está falando que existe um processo chamado impedância, e que ele, digamos assim, em que um fio condutor, ele se opõe mais a uma corrente alternada que a uma corrente direta. Isso chama-se impedância. Vamos ver que o pastor vai falar mais um pouco sobre isso, para a gente tentar explicar esse fator e levar isso para a questão da mediunidade, a questão da sintonia, do exercício de concentração do médium, aquela coisa toda, né? Isso porque na corrente direta os elétrons simplesmente atravessam o fio de um lado para o outro, então a resistência é uma constante. Então se eu tenho um fio, vou pegar aqui um exemplo como um lápis, que vai ser o meu fio, o elétron vai atravessar de um lado para o outro, tá certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho um tipo de resistência, eu tenho o quê? Uma resistência constante, por assim dizer. Ou seja, a resistência, eu estou imaginando que a aderência de resistência está sendo de um lado para o outro. E aí o que acontece? Já na corrente alternada, que a gente viu que é uma corrente que ela fica passando de um lado para o outro, os próprios elétrons do fio são agitados num campo magnético que varia continuamente. E essa variação do campo magnético sufoca e diminui a corrente em sua intensidade. Ó, vamos entender isso agora. Na corrente alternada, está dizendo o seguinte, que os próprios elétrons dos fios, antes eu estava falando dos elétrons da eletricidade que estão transpassando pelo fio. Mas na corrente alternada, existe um outro processo. Os elétrons do próprio fio, eles se agitam. Aí eu tenho o processo da corrente alternada. E isso faz com que o campo magnético, ele entre em variações, ele fique variando de estados diferentes para estados diferentes. Isso sufoca, diminui a corrente. É como se essa variação, esses elétrons que entrassem em ebulição do próprio fio que é o condutor, ou seja, do material condutor da eletricidade, causassem, digamos assim, como é que eu posso colocar, digamos assim, de uma forma, um embaraço para que a corrente elétrica possa passar de forma mais fluida, né? Mais suave, mais direta pelo próprio fio. Se eu imaginar, agora, olha, deixa eu fazer uma comparação interessante aqui, tá? Imagine que você está recebendo a influência de um espírito, através do pensamento, de uma psicofonia. E o seu corpo mediúnico, você como médium,
você começa a se agitar em função dessa ressonância. Seus elétrons entram em ação, seu campo mediúnico entra em ação, seu psiquismo. Esse psiquismo, dependendo do treinamento, da experimentação do médium, ele pode ser algo que vá sufocar a sintonia, ou seja, atrapalhar o processo mediúnico, ou ele pode ser algo que vai fazer com que flua com maior tranquilidade ou com maior limpidez. Então eu estou vendo como é que a coisa, o sentido do estudo da eletricidade também se aplica à mediunidade. E é por isso que o corpo mediúnico, o médium em si, carece de se preparar sempre. E ele carece de buscar os recursos, ou seja, os subsídios importantes, que são os insumos, para que ele possa desenvolver a bom grado o seu material moral, o seu material mediúnico, para que ele possa trabalhar de forma, digamos, mais producente e mais bem aproveitada pelos espíritos benfazejos, que querem fazer o bem. Porque independente de você está trabalhando na mediunidade ou não, ter ou não uma mediunidade ostensiva, pode ser uma mediunidade mais sensitiva, mais intuitiva, outra é um pouco mais ostensiva na área da psicofonia, na área da cura, não importa. De alguma forma, a gente está oferecendo material. E o tipo de material que a gente oferece, que é a nossa vibração, que é a nossa estrutura, vai determinar o nosso tipo de sintonia e com a qualidade ou a natureza das forças que vão sintonizar conosco. Então, evidentemente, que aí vem o livro dos médios e o livro dos espíritos, que antigamente era um livro só, né? E Kardec vai separar depois o livro dos espíritos e o livro dos médios, que vai, digamos assim, nos mostrar como a qualidade do médium vai influenciar na comunicação espírita, na sua sintonia e no seu tipo de trabalho que ele pode realizar, ou se ele apenas vai se tornar por falta de se conhecer como médium, por falta de se moralizar, porque ele não precisa nem se conhecer como médium às vezes, mas se ele é um médium, ele é uma pessoa que trabalha no bem, etc e tal, ele está sob boa influência. Mas vai nos mostrar o quê? Que se você não sabe quem você é, se você está desconectado do bem, se você não tem uma frequência vibratória boa, está ligado às coisas unicamente materialistas, exclusivistas, imediatistas, e utiliza de esquemas atrasados para tentar levar vantagem sobre o outro, o que você vai ser, na verdade, é pasto de mentes mais inferiorizadas, desencarnadas, que vão utilizar do seu centro psíquico mediúnico, podendo virar uma obsessão, podendo virar um aproveitamento ou até uma forma de comércio ilegal entre o mundo material e o mundo espiritual inferior, tá? Vamos continuar o nosso estudo aqui. E aí agora, vamos falar aqui diretamente dos médios. Vamos ver o que Pastorino vai falar para a gente sobre isso. Resistência dos médios. No fato mediúnico, quando ele fala fato mediúnico, ou seja, na tarefa mediúnica, no exemplo mediúnico, da manifestação mediúnica, que é um fato, observamos com frequência tanto a resistência quanto a impedância dos aparelhos. Aparelho aqui no caso do médium. Tá? Então eu tenho a resistência e eu tenho a impedância. Isso acontece com frequência. Por mais, digamos assim, desenvolvido, desabrochado, experimentado que seja um médio, algum nível de impedância, algum nível de resistência ele tem. E pode ser muito pequeno a ponto de não ser perceptível, mas tem, porque se ele não tivesse, ele não teria aparelho. Né? A mesma coisa que eu dizia assim, disseram assim, eu quero captar um sinal, mas eu preciso no mínimo de uma antena para poder captar esse sinal. Eu preciso no mínimo de um aparelho receptor. Esse aparelho receptor em si já se constitui um nível de resistência, um nível de impedância, mas ele é necessário. Quando é que a coisa vai se tornar um espelho que capaz de refletir sem nenhum tipo de borrão, sem nenhum tipo de embaçamento? Com a evolução do espírito, quando ele já vai além da mediunidade e ele entra na ultrafania ou entra em outros esquemas que futuramente a gente vai falar sobre isso, né? A resistência é oposta às comunicações telepáticas que lhe chegam. Então, a resistência é uma forma de resistir às comunicações telepáticas, né? Sentado a uma mesa de trabalhos, com a bateria boa, o médium sente os sinais elétricos que lhe chegam à mente e resiste, nada manifestando por causa do temor de que esses sinais não venham de fora, mas de dentro dele mesmo. Então, Pastorino agora está dando um exemplo de como pode ser feita por parte do médium uma resistência. Muitas vezes essa resistência é inconsciente, nem sempre essa resistência é totalmente consciente. Por exemplo, a confiança na mediunidade.
Quando o médium não tem confiança, quando ele começa a achar que é a ilusão da mente dele, ou quando ele senta numa mesa mediúnica preocupado se vai ou se não vai sentir alguma coisa, ou quando ele está pensando em outra coisa exterior, ou quando ele já, digamos assim, depois de um tempo sentado na mesa, não viu nenhum fenômeno manifestar, ele começa a desacreditar, fica sentado ali só para fazer número, ou para fazer ponta, ou esperando um milagre acontecer, ou seja, ou ele mesmo não acredita na mediunidade, não investe na espiritualidade, então ele pode, apesar de estar com a bateria carregada, energizada, ele pode, digamos assim, de alguma forma, pela questão da desconfiança, pela questão da falta de autenticidade, a falta de boa vontade e a falta de crença, a falta de fé ou de dúvida, de preocupação, pode fazer com que ele resista. E aí aquilo que pode ser uma comunicação espiritual, que pode ser uma instrução, que pode ser uma boa vibração, se transforma num ponto de dúvida. Então ele oferece uma resistência. E eu, aliás, eu vou contar uma coisa para vocês extremamente interessante, que aconteceu comigo várias vezes, e principalmente no começo, que a gente estava ali fazendo os primeiros trabalhos de aprendizado em mesa mediúnica, aquela coisa toda. Quando eu sentava na mesa mediúnica, parecia que entrava uma parede na minha frente, eu não conseguia sentir nada. Não conseguia perceber, não conseguia ver, não conseguia nada. Uma psicofonia, uma mensagem, um pensamento, nada. Travava, era impressionante. De onde vinha essa trava? E às vezes, quando eu estava espontâneo, quando eu estava tranquilo, quando eu estava mais relaxado, por assim dizer, eu tinha manifestações mediúnicas muito mais, digamos assim, ostensivas. E de onde vinha isso? Eu não conseguia levar para a mesa mediúnica aquela espontaneidade, aquela tranquilidade, aquela certeza, aquela confiança. Eu não estava conseguindo levar isso. Havia um problema de resistência, havia um problema de impedância que eu tinha que resolver. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: isso às vezes acontece, não com aquele grau, não com aquela coisa que acontecia naquela época, mas às vezes pode até acontecer num grau muito menor. Evidentemente perceptível por mim, identificável, e assim tem meio da gente fazer reverter essa situação. Mas de certa forma, é um tipo de processo que acontece com o médium. Aí Pastorino vai continuar dizendo assim: isto é, que não seja uma comunicação de um espírito desencarnado, mas apenas de seu espírito encarnado. Então, é encarnado. Aí o que acontece? O médium ele pode acreditar que não é uma comunicação do espírito desencarnado. Ele fica acreditando que é uma comunicação dele mesmo, que é uma imaginação dele ou qualquer coisa assim. Então existem várias razões para se criar resistência. Aqui nós estamos falando de algumas delas. Normalmente, quando a gente. Pastorino abordar mais adiante, a questão da desobsessão. Mas nos processos de desobsessão, nos primeiros meses, eu não vou falar anos, mas o correto é anos, tá? Nos primeiros meses, o processo de desobsessão é do próprio médium. Ele dando passividade a irmãos sofredores, muitas vezes, naqueles momentos em que ele está dando passividade para os irmãos sofredores, para que ele possa servir de elemento aglutinador, energizador, choque material, físico, para que o irmãozinho sofredor possa, de alguma forma, sentir um equilíbrio momentâneo e possa ser doutrinado, possa ser conduzido a partir desse equilíbrio que é gerado numa mesa de desobsessão. Por isso que a mesa de desobsessão é tão importante. O médium também ele faz um outro trabalho. Ele faz um verdadeiro trabalho de saneamento e de desobsessão com as suas personalidades, com as suas personagens das encarnações passadas, que são as vozes interiores que nós temos, e que apresentam uma série de dificuldades, estão gravadas no nosso subconsciente. O primeiro enfermeiro do espírito é o próprio médium. E ele faz esse trabalho no início. Ele precisa treinar, ele precisa fazer isso, ele precisa se conhecer, ele precisa se desobsidiar, por assim dizer. Então, é por isso que é muito comum que no início da mediunidade, sobretudo na mesa de trabalho mediúnica, existe esse trabalho de autodesobsessão, com o concurso da espiritualidade, evidentemente. Por isso que é tão importante que o médium aprenda a se preparar para os espíritos, tanto quanto os espíritos se preparam para ele, para realizar uma reunião mediúnica. Se nós fizéssemos isso nós teríamos muitos Chico Xavieres aqui na Terra, fazendo trabalhos magníficos. E isso é um problema nosso, isso é um problema de decisão atrasada nossa, que é uma escolha que nós fizemos de atrasar a nossa evolução, não acreditar, não ir adiante, não querer ser bom. Então, aprender a ser bom, aprender a nos moralizar, aprender a desenvolver o nosso coração é fundamental para o processo mediúnico.
Em outras palavras, ele teme que não seja uma comunicação, mas simplesmente um caso de animismo. Aqui no caso, eu coloquei o animismo de outra forma para entender que ele também faz algum sentido. Mas o animismo não é um fenômeno totalmente ilegal e totalmente inútil, totalmente sem fundamentação. Ele tem uma fundamentação. O animismo está no subconsciente. Ah, mas se o médium idealizar, fizer uma mentira de que está incorporando um espírito para enganar as pessoas, para se divertir com isso, ou para ele querer se sobressair na mesa mediúnica, para todo mundo ficar impressionado com isso, se ele ficar treinando isso não é uma coisa ruim? Eu vou dizer uma coisa para você que está na mediunidade, meu irmão. Existe uma coisa chamada mediunidade de prova. Mediunidade de prova. Tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de mediunidade, porque ela está muito ligada aos animismos. E muitos médios que acham que estão inventando um processo anímico para poder de alguma forma passar por charlatanismo, mal sabe ele que aquela invenção dele já está sendo inspirada por um irmão no mundo espiritual. Então, o processo pode ser diferente. Eu não preciso ter a ideia de inventar. Eu não preciso ter a ideia de imaginar. Mas eu posso estar atento ao tipo de trabalho que eu realizo e se nas horas ou dias antes desse trabalho eu já percebo a aproximação de um irmão que vai ser atendido na mesa mediúnica. Acontece muito. Às vezes, para criar esse laço de simpatia, para que o irmão possa se sentir tranquilo e ele possa ser recepcionado pelo seu corpo mediúnico numa mesa mediúnica, às vezes demora um dia, algumas horas, para isso acontecer. Natural que seja assim, que isso possa, às vezes é imediatamente ali na mesa, dependendo da experimentação do médium. No campo de conforto, campo de aconchego da sua áurea vibratória que ele oferece ao irmão que vai ser ali socorrido. Eu vou tentar explicar isso de uma forma bem material agora, tá? Bem, bem. Alguns não vão gostar do que eu vou falar, mas imagina você indo para um hospital altamente moderno, com médicos extremamente atenciosos, enfermeiros assim capacitados, pessoas carinhosas e de extrema confiança, e você entra naquele hospital com muita dor, com muito sofrimento, mas o ambiente do hospital em si, a limpeza, o aconchego, a possibilidade dos parentes te acompanharem, o campo psicológico do hospital te dá uma tranquilidade, te dá uma visão, o hospital mais espiritualizado, uma visão mais holística de tratamentos que vão desde os tratamentos alopáticos, homeopáticos e até entrando na neuroteologia ou a bioteologia e vão tratar você ali, não só a sua matéria, mas vai entrar na questão espiritual toda. Como é que você vai se sentir nesse hospital? E aí, se você vai para um hospitalzinho, por exemplo, claro, tá, não quero criticar, mas um hospitalzinho do SUS, com dificuldade de atendimento, com profissionais aborrecidos. Às vezes o hospital não é nem do SUS, é um hospital pago mesmo, mas você vê que a limpeza não é boa, que os funcionários não são de confiança, que você fica na fila horas, não oferece aconchego, não oferece a tranquilidade, você não sabe nem se vai ter um leito. Então, quer dizer, nós, no início da nossa mediunidade, nós somos esse hospital que a gente não oferece ainda o campo de aconchego, de receptividade, de amorosidade, de compreensão. A gente ainda está muito preocupado com a nossa mediunidade. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Ou seja, deveríamos estar preocupados com a vibração do nosso coração, com a vibração que a gente pode oferecer. Aí sim, a mediunidade começa a fazer sentido, porque é para isso que a mediunidade serve. Então são fases do nosso estudo, do nosso aprendizado, que nos levam a compreender fatores que vão ou não criar resistências ou impedâncias no caso do serviço mediúnico. Você vê que Pastorino foi fabuloso quando ele foi pegar a questão da elétrica para fazer as associações, as analogias com o campo mediúnico do trabalhador. Então, realmente, técnica da mediunidade, que vai ser aí lançado numa nova revisão pela FEB em breve, é um campo de estudo fabuloso para quem quer se dedicar à mediunidade, altamente recomendado para todos que querem investir com sinceridade no trabalho de autoespiritualização e de espiritualização da humanidade através do nosso psiquismo, da mediunidade. Tá? Numa sessão bem orientada, o que se quer é coisa boa. Claro, o que nós queremos é uma coisa boa, não importando a fonte de onde provenha. Gente, isso aqui, vamos parar para pensar. O que nós queremos é a substância, a coisa boa, o bom trabalho realizado. Pastorino fala assim, olha,
não estamos muito preocupados com a fonte. Normalmente a gente se preocupa com a fonte. Ah, tem que ser Bezerra de Menezes, tem que ser meu guia, tem que ser... No entanto, o pastor vai dizer que a preocupação deveria ser outra. O que se tem que buscar é a coisa boa. Se eu busco a coisa boa, se eu busco a boa mensagem, se eu busco o bom trabalho, se eu sou um trabalhador do bem, que me dedico ao bem, coisas boas vão sintonizar comigo. Porque a natureza do objeto receptor tem que tentar se igualar, oferecer material igual, idêntico à natureza do objeto transmissor para que haja exatamente o processo de sintonia estabelecido. Se não houver naturezas iguais, ou pelo menos que puxem isso, fica difícil. Então, veja bem, eu quero sintonizar com um determinado canal. Quero sintonizar, por exemplo, com o canal 18. Aí eu coloco no canal 17. Próximo, mas eu não me sintonizo com o canal 18. Mas o meu trabalho é o quê? É de desenvolver a receptividade do canal 18. Eu preciso desenvolver os elementos que o canal 18 vão identificar em mim, para que ele possa se sintonizar comigo, criar a ressonância necessária. Então, numa sessão bem orientada é isso, eu estou preocupado, nós queremos a coisa boa, nós queremos fazer manifestar o bem. Eu, às vezes não preciso nem saber o nome do guia, mas se a mensagem é boa, se o trabalho é bom, se o amor foi feito, se o atendimento foi bem realizado, pode ter certeza que mesmo que seja um irmãozinho do lado de lá, que esteja iniciando seus primeiros, um aprendiz, um estagiário lá na equipe espiritual, que está aprendendo, começando, mas foi ele que estava ali por trás desse trabalho, ajudando, auxiliando, o importante é que se conseguiu uma coisa boa. O importante é que se estabeleceu uma boa vibração. Isso é a função da coisa. Então a gente não elitiza. A gente trabalha, abre o coração e coloca à disposição. A gente sai das preocupações hierárquicas e entra na questão do bem. Ao invés de eu ficar na frente do Espírito pedindo ajuda para Deus, né, eu me coloco ao lado para trabalhar. Essa é a melhor forma da gente pedir ajuda, é a melhor forma da gente fazer o bem. É a melhor forma. A gente pede, sim, pedimos, mas com sinceridade. Na verdade, nós pedimos força para termos equilíbrio, para colocar o nosso trabalho mediúnico a serviço do bem. É isso que a gente faz. Para o trabalhador que vier nos ajudar. E com a seguinte consciência: ainda que não houvesse espíritos ali bons trabalhando, Deus estaria conosco trabalhando. Essa consciência é difícil para o médium, tá? Se a comunicação é boa, sensata, lógica, construtiva, que importa se vem de um espírito encarnado ou desencarnado? Olha o que o Pastorino está falando. Às vezes, o próprio médium, num trabalho de mediunidade, ali na hora dele fazer uma psicografia, ele, nesse trabalho momentâneo, ele consegue desenvolver uma mensagem que estava gravada no subconsciente dele. Às vezes ele capta a instrução de um outro médium encarnado, que não está necessariamente desencarnado. O que o pastor está querendo dizer é o seguinte, é que a moralidade, a espiritualidade, ela não está só no mundo espiritual, está em todos os ambientes. O importante é que se conduza a coisa bem conduzida. Então, evidentemente, por isso que se fala, por que o médium tem que estudar? Porque quando ele estuda, ele oferece material ao espírito. Então, por exemplo, se vamos imaginar aqui um espírito, é um grande pintor no mundo espiritual que gostaria de utilizar as suas obras, né, a trabalho de pintura, desenvolvimento da arte, para, digamos assim, despertar bons sentimentos no ser humano, nos encarnados. O que ele vai fazer? Ele vai procurar um médium para começar, através da mediunidade desse médium, a pintar os seus quadros, como é o caso de Gasparetto e por aí vai. E aí eu pergunto a você o seguinte: se você fosse esse espírito no mundo espiritual, você ia procurar um médium que já tivesse algum conhecimento de pintura, ou você ia pegar um médium que não sabe nem pegar um pincel? Bom, você pode responder como você quiser, a decisão é sua. Mas, dependendo da urgência do trabalho, da necessidade, o espírito vai buscar aquele médium que já oferece algum material para que ele possa se expressar através desse médium. É muito mais simples, é muito mais fácil. O esforço é menor para o espírito, porque há um esforço. Ele tem que materializar o pensamento dele para que o médium possa utilizá-lo. Então, um médium que não sabe desenhar nem nada, ele ainda está no início do desenho, está no início da pintura, vai requerer um outro tipo de trabalho com esse médium. Mas é aquele médium que de repente começou a pintar, que é uma maravilha, nem sabia que sabia pintar. O espírito não foi o espírito que pintou, provando que ele não sabia nada, mas o espírito sabia.
E aí eu faço outra pergunta para você em cima disso agora. Será que nos patrimônios reencarnatórios desse médium ele não aprendeu a pintura um pouco? E será que agora aquele espírito não estava despertando um pouco disso? Porque tamanha desenvoltura não foi construída ao acaso. Então quer dizer o seguinte, nós podemos ter várias formas do processo mediúnico se manifestar. Ah, mas e um médium, por exemplo, que de fato nunca aprendeu a pintar, mas é bom médium em vários outros tipos, outros quesitos de mediunidade, e de repente começa a pintar sem ter tido uma experiência na área da arte, na área da pintura. Como é que isso pode acontecer? Como é que um espírito pode? Aí nós temos um outro fator, que é a mediunidade experimentada, que é a mediunidade que não oferece obstáculos, que é a mediunidade cujo corpo físico, o corpo mental dele, não tem nenhum tipo de resistência e impedância para a influência espiritual. E aí ele consegue, digamos assim, elaborar, relevar, ou seja, revelar coisas novas. Então aí nós temos um outro sentido da mediunidade. Mas, claro, por isso que a doutrina espírita fala, se você estuda, se você compreende, se você aplica passe, se você faz serviço assistencial, se você é uma pessoa que procura ser boa, claro que a espiritualidade tem muito mais ferramenta em você para trabalhar do que se você não tivesse se aplicando dessa forma. Então, o chamado mediúnico vem, às vezes ele vem de uma forma forte, mas depois, vocês já notaram que quem trabalha com mediunidade, às vezes no início da mediunidade você sente aquela vibração forte, contundente, e depois com o tempo ela vai se tornando mais mansa, mais calma, mais tranquila, já não é aquela coisa forte, contundente, é mais consciente, mais participativa do médium. Por quê? Porque a coisa vai entrando no plano do trabalho, a coisa vai se transformando, vai se modificando. Se nada vale a comunicação, deve ser rejeitada. Venha ela de uma outra fonte. Uma ou de outra fonte. A razão é que deve ter a última palavra. Então aqui nós temos aí o que é falado no livro dos médiuns, que a comunicação ela tem que fazer sentido. Ela tem que ser, ela tem que, digamos assim, oferecer algum bom material. Ela tem que ser edificante. Sendo assim, ela tem a sua razão. Ela tem, digamos assim, um motivador de desenvolvimento, de consolação, ou seja, que vai servir para o espírito que está atravessando provações aqui na Terra. Mas além dessa resistência à corrente direta, e que geralmente é consciente, existe também impedância, ou seja, resistente quase sempre inconsciente à passagem da corrente. Agora o pastor está fazendo uma diferenciação, ele vai falar que a resistência é consciente, mas a impedância é mais inconsciente. É um outro tipo de resistência. Então vamos analisar isso com mais calma, né? O médium não faz de propósito, ao contrário, conscientemente se coloca à disposição, mas sem querer e sem saber, não deixa que seus órgãos especializados vibrem suficientemente para permitir a eletrificação do fio e a comunicação não se dá. Isso acontece muito conosco. A gente se coloca à disposição, se prepara, toma banho de sal, reza, faz o que for. Toma banho de sal grosso, sei lá, o que você quiser. Passa o dia sem brigar com ninguém, fica 24 horas sem comer carne, passa a roupa do centro espírita. Se é um bandista, se é kardecista, deixa a roupa limpinha. Faz tudo. Mas na hora que vai para o trabalho, existe o processo da impedância, que é inconsciente, ou seja, os seus órgãos, os seus elétrons, por assim dizer, entram em ebulição, a coisa fica alternada, e aí ele forma um outro tipo de resistência. Esse é um processo também mais difícil de se vencer. E todos nós temos esse processo. Então, às vezes, esses processos acontecem pela nossa falta de sintonia diuturna. O que é uma falta de sintonia diuturna? A gente esquece que a gente é médio 24 horas por dia. Então, quer dizer, você não tem que estar dando passividade 24 horas por dia, ou pensando no espírito, ou pensando no evangelho 24 horas por dia. Você precisa estabelecer uma vibração harmônica durante 24 horas por dia. Sanear a sua vida, sanear toda a sua estrutura, toda a sua trajetória de pensamento, de sentimento, emocional. E treinar o seu corpo físico para poder oferecer uma boa condução mediúnica também, porque ele é o receptáculo da coisa. Então, normalmente, esses processos inconscientes são uma resistência causada pelo nosso corpo astral, pelo nosso perispírito, pelo nosso corpo físico. E ela é alimentada pelas ideias que nós vamos capturando
diuturnamente no nosso consciente e que vão mergulhando no nosso subconsciente, formando verdadeiros entulhos que precisam ser demovidos. Como é que se demove um entulho desse tipo no subconsciente? Com a colocação de água pura, com a mudança de pensamento, com a busca de mudança de paradigmas, com a sinceridade, com o vencer a resistência aos atavismos, com vencer a resistência às mesmices. Isso, inclusive, no quesito religioso. A gente tem que prestar atenção se a gente não é atávico, se a gente não é uma estrutura religiosa, ritualista, que não nos deixa evoluir como médiuns, como seres. Tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes a gente está paralisado há anos e não se deu conta disso. Então precisa dar uma. Tem que quebrar, tem que abrir o peito, tem que fazer uma nova incursão, um novo investimento, interessado nesse novo investimento para reorganizar a nossa fase da mediunidade, tá bom? Isso cabe para nós, médicos, que já estamos há muito tempo na seara mediúnica e que não deslanchamos, né? Então, não deslanchamos, apesar de termos vários tipos de mediunidade ostensivas, que poderiam estar muito mais deslanchadas, tá certo? Pode ser que essa resistência, ou melhor, essa impedância, seja resultado de fatores estranhos. A questão do material, que constitui o corpo físico e que torna difícil a eletrificação. Agora, o pastorinho está falando aqui que pode ser alguma coisa estranha com relação a isso. Vamos ver o que ele vai falar mais sobre isso. Se, por exemplo, se trata de uma pessoa frígida e indiferente, haverá muito mais dificuldade do que uma pessoa sensível ou amorosa, sobretudo se estiver apaixonada. Adorei isso aqui. Foi ótima, né? Olha, Pastorino não está falando do tipo de corpo físico, tá? Não é da matéria. Porque você pode estar doente, uma série de coisas, você ainda pode manifestar mediunidade, tá bom? Temos aí o exemplo do Chico, que tinha angina, que tinha uma série de problemas e, e tinha uma mediunidade fabulosa. Não, ele está falando de um outro fator corporal, algo que se torna material. Então ele está falando aqui, por exemplo, uma pessoa que é muito frígida e indiferente, por exemplo, ela pode ter dificuldades para fazer uma recepção mediúnica. Já uma pessoa mais sensível, amorosa, sobretudo se ela estiver apaixonada, ou seja, ela está aberta a sentimentos, aberta a emoções, aberta a pensamentos, achando que a vida é linda, maravilhosa, por assim dizer, é mais fácil, né? Ter o campo de recepção dela ampliado, a intuição ampliada, né? Mas há paixões e paixões aqui, não se deve unicamente ao caso de uma paixão de um casal, não. Paixão pelo evangelho, paixão pelo trabalho, paixão por fazer o bem. Então, essa amorosidade é importante. Isso facilita o trabalho. Então, eu pergunto, você é apaixonado pelo Evangelho? Você é apaixonado por ser médium? Você é realmente ou você apenas sabe que é médium, estuda, mas ainda não deu aquele tchan, não deu aquele clique? Há quanto tempo que você não leva a sério a sua mediunidade, que você apenas está no repeteco? Há quanto tempo você está olhando os outros, o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão deixando de fazer, em termos mediúnico, ao invés de olhar para você? Quer dizer, há quanto tempo você está desviando? São perguntas que a gente deve fazer. Assim, o comprimento do fio, se a comunicação é feita de longa distância, é mais dificilmente recebida. Então, evidentemente, uma comunicação a maior distância vai requerer um nível de resistência menor para que essa comunicação possa acontecer, sobretudo quando nós estamos falando de comunicação à distância com espíritos muito elevados, e às vezes eles têm que usar de quê? De meios, de prepostos para poder fazer uma comunicação, mas às vezes o próprio preposto está fazendo uma comunicação à distância. Essa distância nem sempre é distância física, é distância vibratória. Por isso que vencer as resistências é importante, tá? Se a temperatura da sala é quente, a comunicabilidade é mais imperfeita. Então, uma sala mediúnica muito quente, por exemplo, isso pode influenciar no psiquismo do médium. Gente, uma pessoa na assistência, na plateia, que o médium não consiga lidar muito bem com essa pessoa, que ainda não conseguiu ativar as questões do perdão e ainda tem alguma resistência com relação a essa pessoa, pode influenciar no trabalho mediúnico dele. Chico Xavier fala sobre isso. Então, quer dizer, são resistências que a gente precisa. Um aborrecimento antes de chegar no centro espírita, né? Qualquer coisa assim que o médium absorva e não consiga lidar com isso de forma equilibrada pode fazer diferença.
Então, uma sala muito quente também, né? E também a temperatura do corpo do médium influi, tanto assim que os melhores aparelhos registram baixa temperatura do corpo, além de baixa pressão sanguínea. É típica do médium a hipotensão. Então, às vezes, o médium, depois de um trabalho mediúnico, a gente nota que ele está com as mãos muito geladas, está muito calmo, mas o coração está batendo, mas ele está calmo. Uma série de fatores, ou o coração está muito desacelerado, o pensamento dele muda, o padrão de pensamento dele muda completamente, ele mantém aquela vibração por algum tempo ainda. A gente nota uma série de coisas que fazem com que demonstram claramente a importância desses fatores mediúnicos que a gente está olhando aqui agora, que a gente deve prestar atenção, né? Outro fator de impedância é a variação do campo magnético, isto é, quando a corrente mediúnica está fraca ou insegura, quando seus componentes se distraem com facilidade. Isso é uma questão realmente interessante. Bom, o maior ponto de distração dentro de uma corrente mediúnica, que é ligado à mediunidade, é a preocupação com o outro. A corrente não está boa porque tem alguém na corrente que não está legal. Isso está cheio de. Aliás, essa preocupação já mostra a nossa insegurança espiritual. Ah, mas eu devo ser indiferente ao outro? Não. Mas olha, nós devemos ser atentos à forma com que o grupo mediúnico é educado. O grupo mediúnico é educado. Ele não pode ser educado através de fofocas, não pode ser educado através de comparações, ele não pode ser educado através de radiocorredores, ele não pode ser educado através de chamadas de atenções grosseiras. A forma que o grupo mediúnico deve escolher, deve eleger para se autoeducar é de estudar, prestar atenção. Prestar atenção no dirigente da mesa mediúnica. Assimilar as lições. Essa é a forma equilibrada. Se eu tiver que falar alguma coisa para um irmão, jamais antes eu vou fazer fofoca da falta de capacidade desse irmão, qualquer coisa que eu acho negativa com relação a ele, para os outros, ou comigo mesmo. Achando que ele está sendo um grande problema na mesa mediúnica, ou ele está tendo um comportamento que está causando embaraço no trabalho espiritual. E aí, por causa disso, eu vou chamar atenção, brigo com ele, ou eu começo a criar um sistema de resistência, de fofoca, para criar um grupinho, um grupismo, para esse grupismo influenciar alguém para tirar aquele irmão e afastá-lo. Ou então isso se tornar apenas esse grupismo, essa fofoca, essa rádio corredor, se tornar apenas um processo, digamos assim, de, como é que eu vou colocar, de, digamos assim, de saborear aquela negatividade em relação ao outro, porque ser atrasado faz isso. Gosta, aquele ponto de resistência, de negatividade do outro, ficar saboreando o outro negativo e ficar se comparando. Ou seja, existe aí uma doença, digamos assim, psíquica, da dependência da negatividade do outro para se sentir lisonjeado, para se sentir com o ego massageado. Não é essa a forma que um grupo mediúnico que quer trabalhar em harmonia, que quer trabalhar em coletividade, deve agir no seu dia a dia. Então, a forma de se educar um grupo é a escolha de aprender, é a escolha de prestar atenção no ensinamento, é a escolha de oferecer uma boa vibração. Você acha que é um médium receptivo, pronto para ajudar? Bom, então vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Hoje nós temos um problema de suicídio muito sério no mundo, tá? E muitas pessoas querendo se suicidar, querendo tirar a vida, aquela coisa toda. E as pessoas, eu ouço muito em centro espírita a seguinte colocação: poxa, a gente deve orar por essas pessoas, a gente deve vibrar, porque a gente, né? Essas pessoas precisam de ajuda, aquela coisa toda, etc e tal. Aí eu pergunto para você, tá, você ora, você faz prece por essas pessoas, beleza, maravilha, tá certíssimo. O que mais? Ah, tá, não, mas eu não sei. O que mais? Eu não trabalho no CVV, eu não trabalho em lugar nenhum. Mas. Tá, e o que mais? Não, mas. Sei. Tá, mas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar: você sabe quantas pessoas existem do seu lado hoje que são suicidas potenciais? Que podem se suicidar? Que têm uma tendência a tirar a própria vida? Você não sabe quem são. Às vezes você pode até saber, ou achar que sabe. Mas eu faço uma segunda pergunta em cima disso. Você é uma pessoa
cujo seu campo de aconchego mediúnico, seu campo de aconchego vibratório, a sua forma de ser, oferece confiança para essa pessoa te ouvir, te escutar? Você não sabe quem ela é. Mas se você é uma pessoa que escuta, que ouve, se você é uma pessoa aconchegante, se você é uma pessoa capaz de abraçar, se você é uma pessoa capaz, às vezes, a pessoa que está do seu lado é um suicida potencial. E ele percebe em você uma fonte de segurança. Às vezes ele pode se abrir com você. Mas se você é aquela pessoa que é o tal, sabe tudo, não escuta os outros, seu time é sempre o melhor, como é que uma pessoa totalmente fragilizada vai buscar recurso de amorosidade em você? Ela vai ver você um inimigo. Ela não pode se abrir com você. Ela não pode nem se escutar você, o que já daria um alento a ela. Então o médium tem que aprender a ser um ponto de luz. Uma vez o Chico falou para o Divaldo: nós não podemos ficar tão próximos um do outro, Divaldo, porque nós somos dois postes. Temos que estar longe para iluminar em áreas diferentes. E a nossa vida é assim, nós temos que aprender a ser postes de luz, aconchegantes, onde as pessoas possam confiar na gente, onde elas possam confiar na nossa vibração. Às vezes a pessoa é religiosa, estuda, está numa doutrina, mas está precisando de ajuda. E às vezes a busca da ajuda é silenciosa. Você já se perguntou se a sua vibração é aconchegante? As pessoas estando perto de você, elas se sentem bem, elas querem estar próximas a você? Então são perguntas que a gente deve fazer. Se você é um bom ouvinte, se mostra um bom ouvinte, você já está ajudando uma pessoa que está com tendência suicida. Você já parou para pensar nisso? Ou está com problemas? E não precisou falar que era espírita, não precisou dizer que era médium e não precisou anunciar no Facebook que você sabe todas as coisas sobre o céu e sobre a terra. Brincadeira pelo que eu falei agora, mas é. Vamos lá. Quando há elementos fracos, diminuindo a capacidade da bateria, um acumulador pifado inutiliza a bateria. Uma pessoa distraída quebra a corrente. Então, veja bem, existem. O corpo mediúnico, ele pode ter a corrente quebrada várias vezes durante um único processo de uma hora de um trabalho de corrente mediúnica. Aí tem que se restabelecer a corrente. É preciso a ajuda dos espíritos mais experimentados para poder estabelecer, às vezes isolar aquele acumulador, que é aquele médium que não está oferecendo boa energia ou está totalmente distraído, isola ele, a vibração dele, para não atrapalhar a corrente. São exercícios, a gente não pode ver isso como mal, a gente não pode ver isso como uma gravidade também, senão a gente entra em paranoia, não é por aí. Mediunidade é equilíbrio, tem que aprender a desenvolver o equilíbrio. O amor, o aconchego, a capacidade de recepção. Isso vai acontecer na mesa mediúnica. Isso principalmente no começo. Até o grupo está formalizado, anos de experimentação, de confiança. Isso acontece. Ora, se eu achar que não vai acontecer, tem que ser perfeitinho. Desde a hora que eu entrei até a hora. Vou sair daqui porque aqui não é perfeito, vou para lá porque o outro grupo é melhor, é mais perfeito. Esse aqui não. Né? Meu amigo, você vai ficar. Vai ser o mais distraído, o mais imperfeito, o mais incapaz. E nunca vai poder fazer parte de uma corrente mediúnica contento. E corrente mediúnica não é só lá no centro espírita, não. Quando você senta na mesa, qualquer ambiente em que você possa oferecer material excelente, você está formalizando um processo de mediunato, de recepção, de boas vibrações do mundo espiritual para se transparecer naquele ambiente. Entrou numa igreja, numa prece coletiva que fazem lá, tudo isso. Conforme estamos vendo, porque um bom condutor, um bom indutor e um bom acumulador sempre vai ser aproveitado em qualquer ambiente que ele tiver. Agora, um mau acumulador ele vai ter que ser sempre isolado, porque ele vai ser sempre um problema, tá? Conforme estamos vendo, um curso de eletrônica, mesmo simples e elementar, esclarece e explica os fenômenos cientificamente sem necessidade de recorrer a sobrenaturalismo para os fenômenos mediúnicos. O pastor está falando o seguinte, olha, eu não estou nem recorrendo a nada sobrenatural do fenômeno mediúnico. Um curso elementar de eletricidade já está me mostrando fatores importantes. Não é à toa que ele escolheu a eletricidade como exemplo. Porque ela está mais ligada à mediunidade do que se possa imaginar. Né? Então, que são naturais e se efetuam em diversos planos. No plano material, a gente tem a eletricidade. No plano emocional, a gente tem a arte. No plano intelectual, a gente tem a mediunidade. No plano espiritual, a gente tem a inspiração. O pastor Luiz já fez uma subdivisão legal para a gente pensar aqui. A eletricidade no plano material.
mediunidade também. No plano emocional, a arte, a beleza. A emoção ela tem que estar permeada por beleza, por alegria, por confiança, por estabilidade. Então ela tem que ser um feito artístico. Ela tem que ser o que? Um quadro bem pintado, que a gente vai cada vez mais elaborando melhor. Quem já fez desenho, já estudou desenho, eu tive a oportunidade de fazer desenho artístico. E eu lembro que uma das primeiras lições que eu aprendi com o professor foi a copiar desenhos. Então não, nada saía da minha cabeça. Eu aprendi a copiar, aprendi a desenhar o olho, o nariz, a boca, o nariz, né, a orelha, aquelas coisas todas, o cabelo. Ah, se eu pudesse fazer isso com o meu rostinho, seria ótimo, né? Mas isso a gente faz também com a nossa aparência, com a nossa evolução também, que é a aparência do espírito. Mas uma das coisas que o meu professor ensinava é o seguinte: primeiro eu tinha que fazer o esboço da coisa. O esboço era mais ou menos. Eu começava a desenhar o rosto, fazia um ovalado, assim. Aí dividia no meio, ali seria, fazia uma linha no meio, que ali seria os olhos, depois um pouco acima as sobrancelhas, aí fazia uma risca no meio, ali seria onde passaria o nariz no meio. Por aí a gente vai aprendendo a formalizar o desenho. E aí, conforme você vai desenhando, eu queria riscar. Ele falou: não, não risca, desenho não se risca, desenho se aplica sombras. Você nunca desenha com lápis assim, ó. Isso é errado. Existem movimentos diferenciados com lápis. Assim, né? Assim, assim, assim. Ou seja, nunca aquele risco assim. É uma questão de sombreamento. A arte, ela entra num espectro diferente. Diferente de um desenho técnico, onde eu risco realmente com um lápis em pé. É diferente. A formalização da forma na arte vai acontecendo em camadas. A emoção é a mesma coisa. E uma das coisas que o professor me ensinou, eu gostava muito daquele professor, era o seguinte: Wander, quando você está desenhando eu estou falando Wander porque eu ouvia o nome Wander, mas era para os alunos todos, mas eu tomava bem a lição para mim. Você começa a fazer um desenho, você nunca apaga o que você errou. Se você vai começar a fazer um círculo à mão assim, né? Você vai ajustando esse círculo, porque o círculo errado que está no fundo, que você errou, ele vai ser usado de base para você poder fazer o certo, porque onde está errado, você vê o que está errado e passa a ter noção para fazer mais certo. Quando você tenta fazer certo direto assim, isso você só consegue com muito treinamento. E aí era interessante, como você não podia fazer riscos fortes, o risco tem que ser bem suave, mas como você tem que saber trabalhar com a emoção. Aquele risco suave, o que vai acontecendo? Ele vai ficando como molde, como base, até acertar, por exemplo, um desenho de um olho, que é mais difícil, até poder acertar. Dali, daquela imperfeição inicial, vai saindo o olho cada vez mais perfeito. E aquele risco anterior, que estava bem ralozinho, que era bem feiozinho, que você fez errado, depois você vai apagar ele com facilidade, porque ele não oferece resistência. E já os que vão formalizando o desenho final, eles vão tendo uma coloração mais forte, aplicada, porque você vai repetindo o processo de sombra onde já está perfeito até formalizar a coisa. Quem já analisou os quadros de Picasso vai ver que os riscos não são perfeitos. Eles têm nuances impressionantes, riscos dentro de risco, olha que coisa fabulosa. Então você vê que o plano da emoção é uma construção feita com mansidão. Não pode jamais num desenho você desenhar apenas com desequilíbrio emocional. Você tem que ter equilíbrio para a coisa sair. Hoje em dia inventaram umas artes diferentes, joga tinta na tela, aquela coisa toda, e o que sair tá bonito, cobra-se $1 milhão. No plano intelectual tem a mediunidade. Por que plano intelectual? Porque a mediunidade ela está na via da consciência intelectual. Ela é através do pensamento. Ela passa pelo pensamento subconsciente e vai para o intelectual ou vice-versa. A intelectualidade bem desenvolvida é um fator importante para a mediunidade também. Foi essa época, meu amigo, em que a mediunidade chegava assustando. Agora a coisa é um processo. Tem que ser consciente. E no plano espiritual a inspiração. Quando todo a eletricidade, o plano emocional da arte, o plano da intelectualidade, então, se coloca em consonância perfeita e pode, então, desempenhar, despertar o processo da inspiração. Ah, mas o telefone não toca de lá para cá? Toca.
Mas se você não tiver recepcionalidade, ele pode ficar chamando o tempo todo, só vai dar ocupado. Né? Esse telefone não existe. Esse médium não existe. É quase isso. Não tem esse número para o qual você está tentando ligar. Não existe. Consulte a lista telefônica. A lista telefônica não existe mais. Ou tente mais tarde. Ou tente daqui a 3 encarnações, que ele já vai estar preparado, aí ele vai atender. Mais ou menos por aí. Aí vai dizer Pastorino assim: as existências ligadas de seguida se somam, tá bom? Então, o que significa isso? Por isso, quanto mais numerosos forem os descrentes de má vontade numa reunião, menos possibilidade há de se obterem comunicações. Lembra quando Kardec vai falar no livro dos médios que uma reunião mediúnica vai dar melhor resultados quando há interesse, boa vontade, sinceridade. Mesmo que você não conheça o método, que você mesmo que você não acredite 100% porque você não conhece o método, mas você está disposto a entender e há uma seriedade, então já há uma possibilidade de manifestação mediúnica melhor, porque você tem uma resistência menor, né? Ah, mas a pessoa não acredita digamos assim, ela não acredita e ela precisa, digamos assim, passar a acreditar. O que acontece com essa pessoa quando ela desperta? Pode ser que a quantidade ou a energia presente na reunião de pessoas sensatas, de pessoas interessadas, de pessoas crentes, de pessoas interessadas e sérias no fenômeno, tá? Conseguiu suplantar aquela energia de descrença menor, representada por um único indivíduo, e conseguiu então provar para ele. Aí vai o trabalho mediúnico, que acontece. Aí o Chico Xavier tem capacidade tremenda para fazer isso. Tinha lá 50 descrentes na reunião, 2 crentes e ele psicografava, e meu amigo, o povo saía dali mudado, transformado. Uma reunião de psicografia, ela muda pessoas, porque qualquer mensagem que chega mexe com a gente. Hã? Bom, B. Ao resistir à corrente, o fio pode ficar ao rubro. Por exemplo, no ferro de engomar. Né? Um exemplo. Então, o fio pode ficar, digamos assim, com uma certa, digamos assim, distorção. Então, é a razão de um médium que resiste às comunicações quase sempre sentir-se mal-estar, que persiste mesmo depois da reunião. Então, quer dizer o seguinte, né? Esse ferro, ele pode ficar, digamos assim, engomado, ele pode ficar com uma pasta, ele pode ficar, digamos assim, aqueles elétrons que deveriam estar equilibrados, correndo de um lado para o outro, oferecendo menos resistência, eles podem, dado a rigidez de pensamento, de falta de fé, ou de desequilíbrio do próprio médium, etc e tal, engomar, por assim dizer, esse condutor excelente, e aí depois da reunião mediúnica ele vai ficar se sentindo mal. Tem muitos casos assim, não é para sair se sentindo mal de uma reunião mediúnica. O problema maior está no médium. Ah, foi o irmão obsessor, foi o irmãozinho atrasado, foi o irmão sofredor que me fez sentir mal. Ah, meu amigo, para com isso. Você não entendeu nada ainda. É o médium. Porque trabalho de amor não se sente mal. Mesmo que você sinta a vibração negativa do irmão, você não se deve se sentir mal com isso. Ó, mesmo que você sinta a vibração negativa, o pensamento atrasado, a revolta, a ira do irmão, você não deve se sentir mal. Você já viu uma mãe trocar a fralda de bebê? Sente o cheiro do cocô, tá horrível, mas ela se sente mal? Eles são simples. Eu não tinha nem que estar falando isso aqui. Serve para todos nós. Quem faz caridade vai para a rua levar comida para cachorro, vai para asilo ver velhinho passando mal, doente. A gente vê, sente sofrimento, mas eu não posso ficar, digamos assim, entrar numa seara de autodestruição por causa disso. Não, eu tenho que ter equilíbrio para ajudar, senão eu não ajudo. Eu sinto a vibração da pessoa, mas eu não preciso ficar mal por causa disso. Eu preciso montar equilíbrio e estrutura para ajudar, senão não estrutura. Senão não ajuda. Não entro na seara da revolta, e não é com revolta que se ajuda. É com bondade, é com amor, com sabedoria. Tendo ou não recurso. Quanto mais aquecido o fio, maior sua resistência à corrente. Daí serem mais difíceis as comunicações em ambientes quentes, abafados, fica mais complicado. Aí o médico tem que estar mais experimentado para isso. Tá? A resistência depende do material
O fio é construído, o ferro é 6 vezes mais resistente que o cobre, já falou isso. Então, em vista disso, é que se aconselha aos médicos não se alimentarem excessivamente, nem ingerirem álcool, nem carne em demasia, para que oponham menor resistência às comunicações. Sobretudo nos dias que a gente vai fazer trabalho mediúnico, 24 horas, etc. E nesse ponto, nós ainda somos médios muito imperfeitos. A gente ainda consome muita carne, muito frango, né? A gente ainda se empanturra demais. E é importante fazer esse trabalho de educação, né? Uma das coisas que assim eu não tenho na questão mediúnica é a questão do álcool. Eu não sou muito ligado ao álcool. Então, para mim é mais fácil. Também não fumo, também isso também me ajuda bastante. Mas eu tenho um problema com a carne, né? Quase todo dia eu como carne. Então ainda tenho essa ligação com a carne. Também não é uma questão assim, se não tem carne eu vou morrer. Não, também não é assim. Mas ainda existe a questão da carne, ainda tem aquela carne morta no estômago ainda, aquela coisa toda. Mas nós sabemos que isso são processos que a gente vai aprendendo a lidar com ele e transformá-lo conforme a gente vai fazendo os nossos processos de crescimento espiritual. Com o tempo, nós vamos nos deixar de nos alimentar de ser vivo. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Não gostou do que eu falei? Pois é, o vegetal é um ser vivo. Até a terra, se você comesse só terra, é um ser vivo. Até se você se alimentasse só de átomo, é um ser vivo. Nós não nos alimentamos de nada morto. É por isso que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai, que é viva. O que nós vamos aprender é a modificar o estado da substância no qual nós nos alimentamos. Eu preciso construir para desconstruir. Eu preciso transformar para me transformar. Eu preciso transformar as minhas capacidades íntimas. Então, existem questões que podem oferecer resistências ao trabalho mediúnico. O Chico Xavier, por exemplo, tinha que comer carne antes de ir para o trabalho, porque ele estava muito fraco. O próprio Emmanuel mandou ele comer carne, vai comer um bife. E existem muitos casos específicos que a gente tem que analisar. Vamos imaginar alguém, por exemplo, que tem uma dificuldade extrema em não comer carne todos os dias. Apesar do esforço, apesar de uma série de outras situações, ele não consegue. Pô, mas se ele está bem intencionado, é melhor que ele coma carne e vá para o trabalho mediúnico do que ele ficar no trabalho mediúnico só pensando no bife. Com o tempo ele vai se educando para no dia de trabalho. Eu realmente, quando eu vou fazer trabalho mediúnico, no dia do trabalho, antes eu não como carne. Agora, o que não dá é para entrar em conflitos existenciais, perturbadores, polêmicos. Porque quem gosta de polêmica, quem gosta de debate, quem gosta de discussão é espírito atrasado. O espírito evoluído, ele ouve, ele escuta, ele aprende. E aí ele vai cada vez mais se aproximando do pensamento e da sabedoria do Pai. O atrasado, ele discute. Ele acha que discutindo te convence. E tem que ser do jeito dele. Para pensar. A gente encerra por aqui. Muita paz, paz e fraternidade, beijo no coração e até o próximo estudo.